Graça e paz, queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao nosso canal Doutrinando 7. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ative o sino de notificações. Queridos, eu quero trazer um assunto para você muito sério. Eu quero trazer um assunto para você onde você deve refletir, você deve meditar nos textos do Espírito de Profecia que vai ser apresentado aqui. Você precisa meditar constantemente nos textos que vão ser apresentados e lidos aqui neste momento para o nosso estudo, para a nossa meditação. O título do vídeo, como você pôde acompanhar, é o que fazer diante da apostasia que estamos vivendo. O que fazer diante desses últimos momentos da história profética que está acontecendo diante dos nossos olhos? O que fazer com tantas coisas terríveis, com tantas abominações, com tantas heresias, com tantas coisas horrendas acontecendo no meio cristão nos nossos dias hoje? Queridos, estamos no período da última igreja, Laodiceia. Desde 22 de outubro de 1844, nós estamos no período do juízo investigativo, estamos no período do selamento do povo de Deus, estamos no período da igreja morna, daquela que não é quente, daquela que não é fria, mas é morna e Deus está a ponto de vomitar. Estamos no período da igreja que diz: sou rica, abastada, não preciso de mais nada, porém que não reconhece que é pobre, cego, miserável, que estás nu. Estamos justamente nesse período triste da igreja como um todo. Todos reconhecem, adventistas, não adventistas, pentecostais, neopentecostais, calvinistas, todos reconhecem que nós estamos vivendo a pior geração de cristãos de todos os tempos. Nós não podemos mais, é difícil para nós hoje confiar em alguém que anda do nosso lado, é difícil hoje confiar em alguém que anda na nossa casa, é difícil confiar nos irmãos no próprio templo onde congregamos, é difícil por quê? Porque a maioria dos nossos irmãos tem se voltado as costas para a verdade, para a sã doutrina, para o evangelho eterno, para as 3 mensagens angélicas e querem viver de qualquer jeito diante da presença de um Deus 3 vezes santo. Queridos, é difícil para nós hoje, por quê? Porque o Espírito de Profecia diz que a maioria dos que habitam no nosso meio não tem comunhão com Deus. E você pode dizer: ah, Robson, como você está dizendo, você está julgando? Não, é porque a Bíblia diz que pelos seus frutos vos conhecereis. Os frutos mostram que tipo de árvore eu sou, que tipo de árvore você é. Os frutos mostram se nós estamos ligados na videira verdadeira ou se estamos ligados em Satanás. E a apostasia começou desde 1888, lá em Minneapolis. E eu quero ler primeiro com você aqui, olha que texto tremendo no Espírito de Profecia, Testemunhos para Ministros. Acompanhe comigo aí na tela. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, páginas 79 e 80. Olha o que é que diz aqui. Os perigos dos últimos dias impedem sobre nós. Queridos, estamos vivendo os perigos dos últimos dias e que impedem sobre nós. E a Bíblia diz, e aqui diz, leia Mateus 25:14. Aí eu coloquei de vermelho. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Queridos, vou repetir. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está dedicadamente sob o domínio de quem? Do Espírito de Deus. Queridos, nesses últimos dias, Satanás tem tomado a mente daquelas pessoas que não estão diariamente, dedicadamente ligadas com o Espírito Santo de Deus. Pessoas que não estão ligadas na palavra de Deus, meditando de dia e de noite. Pessoas que não estão ligadas na oração com Deus de dia e de noite, de madrugada, todo momento orando sem cessar, como Paulo ensinou. Pessoas que não estão nos seus lábios com louvores verdadeiramente em adoração a Deus, estão com a mente dedicadamente ligada não a Deus, mas a Satanás. Satanás tem tomado domínio sobre toda a mente que não está dedicadamente ligado a Deus.
E o Espírito Profecia Indesejado de Todas as Nações diz que toda alma que recusa-se entregar-se a Deus já está sob o domínio de outro poder. E você tem que entender esse texto dentro do seu contexto. Continuando, acompanhe comigo aí na tela. Continuando, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, páginas 79 e 80, diz assim: alguns vêm cultivando ódio contra os homens a quem Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. Vou repetir. Alguns vêm cultivando ódio contra os homens a quem Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. Ou seja, tem pessoas que vêm cultivando ódio contra mim e contra você, irmão. Tem pessoas que vêm cultivando ódio contra os ministros que Deus comissionou a pregar um evangelho, uma mensagem especial nesses últimos dias. Tem pessoas que estão no nosso meio e, sendo a maioria, nos odeia. E começa pelos líderes. Vou ler aqui para você, continuando aí na tela. Olha o que é que o texto diz. Alguns vêm cultivando ódio contra os homens a quem Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. Eles começaram essa satânica obra em Minneapolis. De vermelho aí. Mais tarde, ao verem e sentirem a demonstração do Espírito Santo que testificava que a mensagem era de Deus, odiaram-na ainda mais, pois era um testemunho contra eles. Queridos, quanto mais o tempo passa e mais almas Deus alcança com a verdade eterna, o evangelho eterno, com as 3 mensagens angélicas, aqueles que vêm cultivando ódio odeia ainda mais, porque sabem que essa mensagem é de Deus e que eles são usados por Satanás. Então eles cultivam o ódio, aqui diz, mais tarde, ao verem e sentirem a demonstração do Espírito Santo que testificava que a mensagem era de Deus, odiaram-na mais ainda mais, pois era um testemunho contra eles. Então, a mensagem dos 3 anjos sendo proclamada de maneira direta vai ser odiada. Aquele que proclama essa mensagem vai ser odiado, porque é uma mensagem direta contra aqueles que não estão ligados intimamente e dedicadamente a Deus. Continuando o texto aí na tela. Não queriam humilhar o coração para se arrependerem, darem glória a Deus e vindicarem o direito. Prosseguiram em seu próprio espírito, cheios de inveja, vou repetir, cheios de inveja, ciúme e más suspeitas. Como os judeus, abriram o coração ao inimigo de Deus e do homem. Contudo, esses homens têm ocupado posições de confiança e têm moldado a obra à sua semelhança, tanto quanto a podem. Queridos, aqui vem dizendo de líderes, de que pessoas que estão à frente da obra odiaram mais ainda a obra a qual eles viram que era a obra de Deus, a odiaram mais. E essas pessoas aqui, o Espírito Profecia diz, contudo, esses homens têm ocupado posições de confiança e têm moldado a obra à sua semelhança, tanto quanto a podem. E aqui eles não quiseram humilhar o coração, não quiseram humilhar e se dedicar e darem glória a Deus e vindicarem o que é direito. Prosseguiram em seu próprio espírito, cheios de inveja. O que mais tem no nosso meio são pessoas invejosas, que inveja a obra verdadeira que Deus tem comissionado a nós, do Doutrinando Certo fazer, a outros que estão pregando essa mensagem com poderosa influência do Espírito Santo, e aqueles que estão à testa da obra, aqueles que não estão fazendo nada para a causa de Deus, mas amam a apostasia, amam o samba, amam o pagode, amam o pé de serra. Eles odiaram mais essas obras porque eles sabem que vem do Espírito Santo de Deus. E aqui diz, são homens que estão à testa da obra. Contudo, esses homens, aí aqui diz, abriram o coração ao inimigo de Deus, esses homens, e do homem. Contudo, esses homens têm ocupado posições de confiança e têm moldado a obra à sua semelhança, tanto quanto a podem. A apostasia chegou, irmãos.
Estamos no momento de apostasia. A apostasia está no nosso meio desde 1888, desde a obra que começou em Minneapolis, desde a Associação Geral, desde do que aconteceu lá da reunião da Associação Geral para lideranças e mais líderes. Queridos irmãos, da Conferência Geral, queridos irmãos, está se repetindo, a história se repete e nós devemos ter cuidado com aqueles que andam ao nosso redor. Nós devemos ter cuidado, sabe por quê? Porque eles não estão aceitando. Homens de posições de confiança que têm moldado a obra à sua semelhança, tanto quanto a podem, abriram o coração ao inimigo de Deus e ao inimigo do homem, odiaram mais a obra, ao verem e sentirem a demonstração do Espírito Santo que testificava que a mensagem era de Deus, odiaram-na mais ainda, pois era um testemunho contra eles. Sabe por que nos odeiam tanto? Porque a mensagem é um testemunho direto do Espírito Santo de Deus contra eles, contra a apostasia, contra heresias, contra coisas que não é para ter no nosso meio. Aí eu quero ler mais um texto para completar com esse, Patriarcas e Profetas, página 404. Acompanhe comigo aí na tela. Muitas vezes as pessoas têm ódio, olha o ódio aí de novo. Lá eles cultivaram o ódio e aqui, olha só o que é que acontece para os nossos últimos dias. Muitas vezes as pessoas têm ódios daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado, sem querer suportar a dor e o sacrifício necessário à correção. Elas se revoltam contra os servos do Senhor e denunciam as repreensões deles como sendo inoportunas e severas. Semelhantes a Corá, declaram que o povo não está em falta e que o verdadeiro problema é quem está repreendendo. E para acalmar a consciência com mentiras, os que semeiam o ciúme e se sentem ofendidos, semeiam a discórdia na igreja e enfraquecem as mãos daqueles que trabalham para o seu crescimento. Queridos, as pessoas têm ódio daqueles que proclamam a mensagem que Deus confiou, que condena o pecado e o erro e a apostasia, e denuncia essa mensagem dos fiéis pregadores como sendo inoportunas e severas. São semelhantes a Corá. Dizem que o povo não está em falta, que o verdadeiro problema é quem está o repreendendo. Nós estamos nesse tempo, irmãos, e isso vem de pessoas que têm posições de confiança, que têm moldado a obra segundo o seu caráter, que sabe que essa obra, que Deus tem levantado ministérios leigos para uma obra de reforma e reavivamento, é uma obra de Deus. Eles odeiam ainda mais e nos chamam de alarmista, nos chamam de dissidente, nos chamam de extremista, nos chamam de louco, que não é para ouvir, que você não é. Qual a necessidade de ter um inário novo com hinos poderosos que expulsam demônios quando é cantado? Qual a necessidade de botar coletânea no inário? Qual a necessidade de ritmar mais o inário? Queridos irmãos, eu só vejo uma. Eu vejo como comércio, eu vejo como apostasia. Queridos, eu não vejo necessidade de mudar o inário. E eu tenho o poder de fala. Eu posso aqui falar como membro, eu posso aqui falar como membro oficial dessa igreja, eu posso aqui falar e expressar minha opinião, pautada na Bíblia e no Profecia. Qual o sentido disso? Queridos irmãos, os hinos, a gente sabe aí o testemunho contado por Mark Philly, contado pelo pastor Samuel Ramos, contado pela própria Supapone, uma menina budista que se tornou adventista do sétimo dia, e que o anjo disse a ela os hinos do inário que são cantados no céu, e que o anjo disse a ela que cantasse esses hinos, e que o anjo disse a ela que usasse a King James Version, King James 1611, a Bíblia. Nós sabemos disso, irmãos. Estamos num período de apostasia. E os piores perseguidores são os que andam no nosso meio e que se dizem pregadores da verdade presente. São invejosos, são caluniadores, são difamadores, são pessoas que querem denegrir a sua imagem, são pessoas que querem contradizer o que você prega, são pessoas que querem manchar a obra que Deus confiou a mim e a você, irmão.
Estamos realmente nesse período. E eles dizem, ah não, a mensagem dele é muito dura. A mensagem porque é um testemunho direto contra eles. E o Espírito de Profecia diz que vão odiar tanto mais quando vedes que essa obra é de Deus e que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Queridos, e aí vão fazer como que fizeram com os discípulos. Vão levantar falso testemunho, calúnia, difamação e vão levantar todo tipo de coisa para querer destruir o ministério da pessoa. O ministério é que Deus tem levantado, mas com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. A obra é de Deus e ela vai avante, ela vai continuar. Porque Deus tem uma igreja remanescente, Deus tem um povo remanescente, Deus tem um povo que guarda os mandamentos dele, que se mantém fiéis a Jesus, ao Espírito de Profecia, um povo que não se prostra a Baal, um povo que zela pela reforma de alimentação, pela reforma de veste, pela reforma de saúde, pela reforma no louvor, pela reforma por completo, por reavivamento e reforma. Queridos, e com isso, olha como é que está a situação da nossa igreja. Eu vou ler aqui para você. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 386. Diz assim, acompanhe comigo aí na tela. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Ou seja, lá fora tem um povo numerosamente maior que é fiel ao que conhece, que é fiel à luz que tem, mais fiel do que muitos guardadores do sábado, muitos adventistas guardadores do sábado que não andam na luz. Ou seja, a maioria dos adventistas do sétimo dia não andam na luz. E aqui diz assim, o Senhor quer que a mensagem da verdade seja proclamada para que os protestantes sejam advertidos e despertados para a verdadeira condição das coisas e considerem o valor e o privilégio da liberdade religiosa que têm desfrutado há muito tempo. Deus tem filhos numerosamente maior nas igrejas protestantes e um grande número maior na igreja católica, que são mais fiéis para obedecer e viver de acordo com a luz que têm recebido, do que um grande número entre nós, adventistas do sétimo dia, que não andam na luz. Ou seja, o joio brotou entre o trigo, a seara do trigo tornou-se cada vez menor. Ou seja, a maioria de nós adventistas do sétimo dia não anda na luz. Por isso que odeiam tanto essa mensagem. Por isso que preferem, quando ouvem a mensagem, está criticando. Você mostra no manual que é errado, você mostra na Bíblia que é errado, você mostra no Espírito de Profecia que é errado, mas eles preferem dar voz à apostasia e dizer, deixe lá, Deus está no controle, não diga nada. Não, isso não critique, isso é crítica. Não é crítica, é mensagem de reavivamento, é mensagem de reforma, é mensagem de salvação, é mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. É uma mensagem de que Jesus está voltando e precisamos agora nos consagrar diante do Senhor. E o povo está lá, os grandes fiéis atalaias, os grandes fiéis, povo de Deus está nas igrejas católicas e nas igrejas protestantes. E por que Deus ainda não trouxe esse povo para o nosso meio? Porque Deus ainda não trouxe esse povo para a verdade completa, para a verdade eterna? Sabe por quê? Por causa disso, eu quero ler com você. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 370. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade. Vou repetir. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que uma vez convertidos voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Queridos irmãos, está aí na tela. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos, dos que uma vez convertidos voltaram atrás. E que influência teria eles sobre aquelas pessoas que nós levamos para a igreja, sobre os novos convertos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? É isso que eles fazem. Queridos, olha que interessante, o texto
Eu vou botar aí na tela e vou falar com você. Acompanhe. Enquanto eu estou falando aqui, veja na tela. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade. Sabe por que está sendo tão difícil hoje trazer pessoas para a verdade? Porque a gente está tentando lutar contra Deus. Porque aqui diz que é Deus que não está operando agora para trazer muitas pessoas para a verdade. Deus está segurando. E a gente querendo levar muitas pessoas para lá, para dentro da igreja, é lutar contra Deus. Sabe por quê? Porque que efeito teria? Eu li para você, que efeito teria esses não convertidos com os novos conversos? Tornariam sem efeito a mensagem que nós damos para converter essas pessoas. Que efeito, que mensagem, o que faríamos diante dessa apostasia? Agora eu digo para você, o que fazer? O que fazer diante dessa apostasia? Porque Deus não está operando para levar muitos conversos, porque estão rejeitando a verdade, estão moldando a obra segundo o efeito deles, estão odiando a mensagem que Deus comissionou para os fiéis obreiros atalaias proclamarem, estão dizendo que é obra de Satanás, sabem que é obra de Deus, mas por causa dos seus ego, do seu orgulho, não querem dar o braço a torcer. E aí odeiam mais a obra que Deus está fazendo. E Deus diz aqui, Deus não opera para trazer muitos conversos. Por quê? Porque se Ele operar agora, que efeito teria esses não convertidos na vida desses novos conversos? Tornariam sem efeito a mensagem dada, ia expulsá-los eles ao ponto de nunca mais voltar, irmãos. É por isso que nós queremos ter um local, um prédio, para receber esses novos conversos, ensinar, doutrinar, mostrar a ele o lado bom, o lado ruim, mostrar a ele que o Evangelho tem cruz para ser carregada e que devemos prosseguir rumo às mansões celestiais e proclamar e levar a mensagem de advertência, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E alguns dizem, irmão, vai abrir nova igreja. Não vamos abrir nova igreja, nós temos um pequeno grupo. Posso dizer assim, um ministério Doutrinando 7 como um pequeno e um grande grupo. Queremos pregar a mensagem, ensinar, doutrinar essas pessoas na verdade no Evangelho eterno. E certa vez os discípulos chegaram para Cristo, Senhor, tem gente ali, tem aqueles ali que está pregando o Evangelho e não anda conosco. E Cristo disse, deixai-o. Se eles estão pregando a mim, deixai-o, porque quem comigo não ajunta, espalha. Então, Cristo não proibiu, vá lá e proíba eles de estar pregando a mim. Não, Cristo disse, deixa eles pregar. Então, quando a gente quer pregar, tem um ministério independente e quer pregar a mensagem, abrir um ponto evangelístico, abrir um ponto para estar pregando o Evangelho, alguns querem impedir e quer dizer, não, o Robson Júnior é isso, o Doutrinando 7 é isso e aquilo. Queridos, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Enquanto você critica, enquanto você calunia, enquanto você julga, enquanto você tenta denegrir a imagem, enquanto você tenta fazer tudo contra essa mensagem, nós continuamos pregando e indo avante. A garagem está aqui, cheia de livro, a grande controvérsia. E nós estamos só orando a Deus para que Deus mostre o local para a gente entregar esses livros. E estamos orando a Deus para a gente ter o nosso ponto de evangelismo. E estamos orando a Deus porque está chovendo muito, a chuva está imprevisível, por isso que a gente leva caixa de som, mesa de som, microfone, câmera para gravar. Então quando a gente vai, pode chover, como da última vez que não podemos distribuir livros porque choveu. É por isso que nós estamos segurando um pouco, esperando o momento certo para voltar aos evangelismos em praça pública. Queridos, nós estamos no fim do tempo do fim. E as pessoas têm ódio daqueles que pregam a verdade. E denunciam as repreensões deles como sendo inoportunas e severas. Semelhantes a Corá, dizem que o povo não está em falta. Mas a apostasia começou. Estamos no fim do tempo do fim, irmãos. Estamos justamente à véspera da volta de Cristo. E nesse período querem impedir a obra de ir avante. Querem impedir os atalais de proclamar contra os pecados e abominações feitas na casa de Israel. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te louvamos e agradecemos por esse momento aqui estudando a Tua palavra e profecia. Nos ajude, Senhor, a viver essa mensagem verdadeira e a proclamar essa mensagem verdadeira. Que caiam por terra, Senhor, aqueles que querem destruir e denegrir a imagem do nosso ministério. Que o Senhor, ó Deus, repreenda esses que são oposição e que estão aqui apenas para atrapalhar e não para se somar.
Repreenda-os em nome de Jesus, Pai. E que esse vídeo seja um vídeo de alerta para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E que pessoas venham despertar para o Evangelho eterno. Que pessoas venham acordar para a mensagem desses últimos dias. E que possamos proclamar essa mensagem de advertência enquanto há tempo. E que o Senhor nos converta verdadeiramente. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua obra. Nos ajude, Senhor, a proclamar o Evangelho eterno. Perdoe os nossos muitos pecados. Pecados por palavras, pecados por pensamentos, pecados por ações. Que a graça de Cristo nos alcance todos os dias e que a misericórdia e o amor de Jesus nos purifique, nos transforme e nos ajude a ter o caráter semelhante ao do Senhor, meu Pai. Que Teu Espírito Santo seja manifestado em nossas vidas, nos dá a chuva temporânea e a chuva serôdia, nos dá, Senhor, o caráter de Jesus. Nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você, a sua família. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações. Vamos juntos tocando a trombeta. Se você quiser falar comigo diretamente, meu WhatsApp está na descrição. Deus abençoe você, a sua família. Quero dizer que estamos orando por cada um de vocês que tem abençoado o nosso ministério, abençoado a minha casa, abençoado a minha vida, da minha esposa e do meu filho, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço para você, meu irmão.